Os Jedi fizeram parte de uma ordem monástica e religiosa devota ao lado luminoso da Força. Sua história remonta a milhares de anos antes da ascensão do Império. Nesse tempo, toda a ordem passou por diversas modificações para preservar e disciplinar seus membros para uma melhor convivência, impedindo que utilizassem um lado sombrio ou praticassem qualquer tipo de agressão espontânea, por exemplo, resultando em seu código. Uma dessas regras disciplinares está o relacionamento. O único tipo de laço permitido entre os Jedi era a amizade. Relacionamentos amorosos passaram a ser proibidos devido a diversos problemas no passado. O apego e a paixão àqueles que ama, no caso a família, facilmente os leva para o lado sombrio. Isso levou os Jedi a treinar para controlar suas emoções, superar sua paixão e deixar aqueles que ama partir. No entanto, algumas vezes isso se mostrou mais forte do que o esperado, levando muitos Jedi a manter um relacionamento. Hoje, vamos listar 5 Jedi que, mesmo proibidos pela Ordem, mantiveram um relacionamento. Obi-Wan Kenobi, lendário mestre Jedi que serviu como membro do Alto Conselho e general Jedi nos anos finais da República. Graças à sua habilidade de resolução de conflitos durante as Guerras Clônicas, ele foi apelidado de O Negociador. Aprendiz de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan também foi mestre de Anakin Skywalker, o que muitos acreditavam ser o escolhido, aquele que destruiria os Sith e traria equilíbrio para a Força. Nascido 57 anos antes da Batalha de Yavin em Stygion, Obi-Wan Kenobi foi o primeiro filho de uma família rica. Identificado, ele foi levado para o Templo Jedi no momento certo, ainda criança. Pouco tempo após iniciar os treinos como um Youngling, ele fez parte do mesmo clã que a Padawan Siri Tashi, quem se tornou a primeira paixão de Obi-Wan. Pelo menos uma vez durante o almoço no templo, Obi-Wan tentou pegar na mão dela por baixo da mesa. No entanto, ele se lembrou das crenças Jedi sobre o desapego e temeu que esse pensamento nela significasse que ele merecesse uma punição do Conselho Jedi. Ele também suspeitou que Siri Tashi estivesse disposta a namorar com ele se ele contasse que queria ficar com ela. Embora o Legends diga que Siri Tashi seja a aprendiz de Adi-Gallia, o canon atual apenas conta que ela foi tomada por uma mestra Jedi ainda desconhecida, que a levou para diversas missões, dificultando seus encontros com Obi-Wan. Mas o Legends diz que após se tornar Padawan de Qui-Gon, Obi-Wan e ela se encontraram e realizaram missões com bastante frequência, apesar de algumas divergências e brigas devido ao treinamento e pensamentos a respeito da Ordem. Após uma missão onde foram capturados e forçados a trabalhar juntos, os dois acabaram se entendendo e durante uma conversa reconheceram que estavam apaixonados, mas que nunca deram poder ao sentimento, devido ao seu dever como um Jedi. Anos mais tarde, durante a última missão de Siri Tashi, os dois admitiram que ainda se amavam, mas ela foi morta deixando Obi-Wan de coração partido, o fazendo quase matar o caçador de recompensas Magus, só pela raiva que sentiu. Mas Obi-Wan foi capaz de controlá-la e percebeu que, apesar de perder um amor, ainda poderia seguir em frente. Ainda no Legends, durante um tempo que passou longe de Siri Tashi quando Padawan, no planeta Melida Dan, ele conheceu a jovem Serazi, a quem se tornou sua primeira experiência romântica. Serazi era uma membro de um grupo chamado Young, que lutava para acabar com a guerra civil no planeta, que se arrastava há tanto tempo que não foram capazes nem de nomeá-lo, e por isso ele possui 2 nomes, Melida Dan, nomes das 2 milícias rivais. Obi-Wan ficou extremamente apaixonado por ela a ponto de abandonar a Ordem Jedi para ajudá-la em sua causa, após Qui-Gon Jinn afirmar que eles não poderiam ficar no planeta. Mas pouco tempo depois, como namorados, ela foi mortalmente ferida, deixando Obi-Wan arrasado. Retornando para a Ordem, ele e o seu mestre passaram um tempo no planeta Frigo, onde conheceu Lena Cobral, uma recém-viúva a quem Obi-Wan desenvolveu uma breve paixão. Isso aconteceu devido à sua coragem e força diante da situação que se encontravam. Obi-Wan admitiu que usava a força para sentir a honestidade dela.
ele sempre ficava ao seu lado para confortá-la e protegê-la durante sua jornada de libertação do mundo, que se encontrava nas garras da família criminosa do falecido marido de Lena. E por fim, Satine Kryze, duquesa mandaloriana líder do movimento pacifista apoiado pelo Senado da República, que visava acabar com a guerra civil no planeta. Qui-Gon e Obi-Wan foram enviados para protegê-la. Durante um ano juntos, ambos acabaram por se apaixonar, mas ele optou por seguir o código Jedi, embora tenha admitido que se arrependeu bastante por ter deixado Satine. Os dois só se reencontraram mais de 10 anos depois, durante as Guerras Clônicas, e admitiram nunca terem se esquecido. Os sentimentos ressurgiram e durante um momento de crise, Satine se declarou para Obi-Wan, que fez o mesmo, alegando que se ela dissesse que o amava antes, ele teria deixado a Ordem Jedi por ela. Suas atuais responsabilidades e lealdade ao que acreditava os impediram de desenvolver um relacionamento de fato, mas esse reencontro foi capaz de mantê-los como amigos outra vez. Quando Mandalore foi tomada novamente pelos guerreiros mandalorianos, mais uma vez ela pediu por sua ajuda. Satine foi assassinada pelo Lord Sith Darth Maul, com quem Obi-Wan já tinha uma rixa pessoal. Em seus momentos finais, ela mais uma vez se declarou para ele: Eu sempre te amei e sempre amarei. Mestre Jedi Quinlan Vos, um Kifar dissidente conhecido por quebra-regras e por sua retrocognição, que o levou a se tornar um rastreador nato. Isso geralmente o levava até o submundo do crime, e em uma dessas missões o levou a encontrar a Ayla Secura, que veio a se tornar sua padawan. Pouco antes do fim das Guerras Clônicas, Quinlan Vos recebeu uma missão drástica do Conselho Jedi, que era assassinar o Conde Dooku, pois seria o único jeito que eles viram de acabar com a guerra. No meio dessa incursão, ele conheceu a ex-assassina Sith Asajj Ventress, com quem formou uma dupla para tentar realizar a tarefa, e desenvolveu uma paixão. No início da guerra, Asajj Ventress assassinou Ptolemy, o ex-mestre de Quinlan, mas ele se apaixonou de tal forma por ela que foi capaz de perdoá-la. Esses sentimentos foram tão intensos que foram capazes de trazê-lo de volta para a luz, após Vos ter sucumbido ao lado sombrio e se tornado um breve aprendiz do Conde Dooku. Asajj Ventress também retribuiu o amor por Quinlan e durante o tempo que passaram juntos, ele prometeu que após completarem a missão de assassinar o Conde, ele iria abandonar a Ordem Jedi para viver com ela, mas Ventress acabou morrendo no processo. Embora no canon atual confirme a existência de Calen Hentz, ele não conta sua história ou paradeiro. Mas no Legends, Calen Hentz foi um agente do Conde Dooku enviada para espionar Quinlan Vos. No entanto, durante esse trabalho ela acaba por se apaixonar pelo Mestre Jedi. Perto do fim da guerra, Quinlan acaba descobrindo que Calen escondia uma gravidez, e isso o fez prometer que, assim que a guerra terminasse, ele deixaria a Ordem Jedi para viver com ela e juntos encontrarem um lugar seguro para criar o bebê. Após o Grande Purgo Jedi, Quinlan estava em Kashyyyk e lá permanecia com Calen, na cidade de Pausang, protegidos por um clã Wookiee, onde nasceu Corto Vos. Mestre Jedi Kit Fisto, Nautolano, serviu como membro do Conselho Jedi nos últimos anos da República e General Jedi durante as Guerras Clônicas. Kit Fisto ficou conhecido como um duelista altamente experiente com uma das maiores habilidades de duelo da Ordem. Cavalheiro, gentil e bem-humorado, era colega Jedi de Ayla Secura, uma Twi'lek Rutiana, ex-padawan de Quinlan Vos. A Ayla também tinha uma grande habilidade com o sabre de luz e ganhou um grande destaque em combate durante as Guerras Clônicas. Ambos sempre foram bastante fiéis ao código Jedi e ao que acreditavam, passando adiante o que aprenderam para as próximas gerações. No entanto, isso não os tornou imunes às suas emoções. No universo Legends, conta que meses após a Batalha de Geonosis, os dois foram enviados para o planeta Kamino, como parte do supervisionamento do treinamento dos soldados clones. Curiosamente, alguns soldados foram encontrados mortos nos corredores da cidade, infectados por um nanovírus. A investigação
os levou a crer que havia um traidor nas instalações. O encontrando, deram de cara com um grupo de droids de batalha. No conflito, um dos droids destruídos acabou derrubando Mestra Ayla da plataforma. Ela caiu no oceano e quase se afogou. Kit Fisto rapidamente pulou na água para salvá-la. Anfíbio e excelente nadador, Fisto a beijou debaixo d'água, absorvendo oxigênio, respirando pelos dois, até tirá-la de lá. A Kaminoana Kumanai revelou-se a traidora e ameaçou injetar o vírus em Ayla assim que ela subiu na plataforma. Agindo juntos, os dois foram capazes de enganá-la e injetar o vírus nela. Além do beijo, Mestre Fisto foi capaz de ler os Lecus de Ayla, habilidade incomum para quem não era um Twi'lek, onde as posições dos Lecus indicavam algo específico. Isso fez os dois se aproximarem e desenvolverem um relacionamento secreto, que às vezes chegou a ultrapassar os limites do Código Jedi. Eles passaram tempo juntos, mas eram dedicados à Ordem. Ambos decidiram que isso era mais importante do que um relacionamento, optando por se separar, embora continuassem a nutrir sentimentos um pelo outro. Satele Shan foi uma Jedi que chegou a servir como grão-mestre da Ordem durante a Era da Velha República. Satele era filha da cavaleira Jedi Tassiele Shan e descendente de Bastila Shan e Revan, nascida em Brental IV. Aos 18 anos, ela testemunhou o rápido retorno do Império Sith e a recaptura de Korriban, após estudos no planeta com o mestre Jedi Kal Sindarak. Foi lá mesmo no planeta que ela conheceu o soldado da República Jacen Malcolm, com quem passou a lutar lado a lado com frequência pelos próximos 14 anos. Foi durante esse tempo que Malcolm expressou o que sentia por ela desde que se conheceram. Satele resistiu em responder esses sentimentos até os acontecimentos da Batalha de Alderaan. Foi quando os dois assumiram um namoro que durou 6 meses, e só finalizou porque Satele sentiu e passou a se preocupar com uma escuridão que crescia no espírito de Malcolm. Ela viu que seu desejo de vingança contra o Império Sith o estava corrompendo, decidindo não contar sobre sua gravidez. Theron Shan nasceu. Ao vê-lo pela primeira vez, ela decidiu que faria qualquer coisa para mantê-lo seguro. Satele o manteve longe do pai por pelo menos 20 anos, devido à proximidade de Malcolm com o lado sombrio, mantendo com ele apenas breves relações amigáveis. Quando Malcolm descobriu sobre Theron, Satele se sentiu obrigada a se reconciliar com ele e explicá-lo sobre suas ações do passado, lamentando bastante não poder ter seguido em frente com a relação. Ambos aceitaram a situação de seu relacionamento, compreendendo que não poderiam permitir que seus sentimentos interferissem em suas responsabilidades como grão-mestra da Ordem Jedi e comandante supremo do Exército da República. Tenha fé, meu amor. Tudo vai se acertar em breve. Anakin Skywalker, um rapazinho já nascido escravo em Nalhutta, se mudando aos 3 anos de idade para Tatooine, onde ele e sua mãe foram entregues ao Toydariano Watto, após ganhar uma aposta contra Gardula, a Hutt, sua antiga dona. Aos 9 anos de idade, o pequeno Annie conheceu o Jedi Qui-Gon Jinn, que logo sentiu que o rapaz seria uma vergência na força, crendo que ele seria o escolhido. Ao mesmo tempo, Anakin conheceu Padme Amidala, a referindo como um anjo, ao ficar fascinado com sua beleza. Sendo libertado mais tarde e com a promessa de Qui-Gon que se tornaria um Jedi, Anakin permaneceu com Padme até a libertação de Naboo e sua integração no templo para treinamento. Os dois permaneceram 10 anos sem se ver e durante seu reencontro, ele se viu encantado em vê-la, afirmando que pensou nela todos os dias desde que se separaram e que ela estava exatamente igual às suas memórias. Já durante esses 10 anos, o mandato de Padme como rainha havia terminado, e ela foi nomeada pela rainha atual como nova representante de Naboo no Senado. Ela admitiu que, pelo menos em seu primeiro ano no Senado, pensou no rapaz por algumas vezes, inclusive em sua visita ao Templo Jedi.
Recebendo sua primeira missão solo de escoltar e proteger a senadora de volta para Naboo, os dois puderam conversar e se conhecer melhor. Lá, ele acabou por experimentar um conflito interno entre o dever como um Jedi e seus interesses nela, revelando que a amava. Embora sentisse o mesmo, Padmé o rejeitou para que Anakin evitasse o apego. Mesmo tendo conversado e decidido que manter um relacionamento em segredo os destruiria, os dois aceitaram ficar juntos e se casaram assim que começou as Guerras Clônicas. No curso da guerra, os dois passaram por muita coisa juntos, com destaque para o senador Rush Clovis, que foi por um tempo namorado da senadora Amidala. Larga ela agora! Durante 3 anos, os dois tiveram que esconder seu relacionamento de todos à sua volta, principalmente do Jedi, embora algumas pessoas soubessem que havia algo entre eles ou desconfiasse. No último ano da guerra, Padmé revelou estar grávida, o que deu um novo capítulo a esse romance, os fazendo questionar sobre o que os Jedi fariam se descobrissem. Anakin acabou por ceder a um lado sombrio devido ao medo de perdê-la, mas foi surpreendido pela recusa de sua amada em segui-lo. Ele estava tão conectado e a amava tanto que às vezes que Padmé se recusou a ficar com Anakin, apenas sua raiva por ela foi capaz de matá-la. Apesar dos bebês terem sido salvos, Padmé morreu através do ódio de Anakin no mesmo momento em que Vader nasceu, mas, até o fim de sua vida, ele nunca deixou de amá-la. Ela está a salvo. Ela está bem. Foram diversos os motivos pelo qual levou o Conselho Jedi a proibir laços amorosos na Ordem, muito além da questão do apego. A família de um Jedi, por exemplo, naturalmente viraria alvo de inimigos, tendo que intensificar a proteção, aumentando a preocupação e o aproximando do lado sombrio. E então, faltou algum Jedi nessa lista? Comenta aí pra gente, porque esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Me abrace, como fez no lago em Naboo.